Bom, olá a todos. Mais uma vez agradecido pela oportunidade de todos estarem visualizando esse vídeo, que possam refletir sobre o tema, né? E o nosso tema de hoje, você acredita que Jesus foi concebido pelo Divino Espírito Santo? Agradecendo também a espiritualidade como um todo. Obrigado, irmão, pela presença. Olá, irmão. Obrigado por estar aqui conosco. E obrigado a todos vocês que, porventura, nos acompanharam nesses vídeos. Como sabemos, não somos donos da verdade, mas gostamos de conversar um pouco sobre os assuntos, quem sabe para clarear ou despertar dúvida também, não é? Que é importante. Obrigado, fiquem em paz. Concordo plenamente, né? Não somos dono da verdade, mas estamos contribuindo de alguma maneira, né, para o despertar, né, da nossa consciência, expansão da nossa consciência. Sim, então vamos lá. Deus é para todos nós igual. Ele não tem dois pesos e duas medidas. Todos foram concebidos para viver as experiências como humanos, todos nós. Por que Deus faria diferente com Jesus? Por que isto? Vamos lá, vamos ver se tem lógica. Ok. Não existe privilégio no universo. Não existe, não pode existir. Senão ele não seria Deus, não seria justo. Seria um contrassenso às leis, inclusive às leis da matéria. Não tem que haver o acasalamento para que novas vidas vão se surgindo. Esta fecundação, que os insetos, os pássaros, todo mundo vai trabalhar em função de promover esse acasalamento das energias para que dê vida. Por que você faria com Jesus? Então, porque ele não criou todos os filhos como ele. Quem criou esse dogma foram as religiões. Porque Jesus, ele não veio aqui para ser melhor que nós. Ele veio aqui para dar a contribuição, nos mostrar o caminho através do amor ao próximo, amor a Deus. E também deu o exemplo do que o sofrimento faz parte de nossa vida. Então não dá para você conceber, mesmo que alguns espíritos venham ter uma visão diferente, que essa lógica vai fugir às regras. É mesmo porque, irmão, como é que teria uma lógica Jesus, supondo que venha de uma forma diferente da nossa, pelo Espírito Santo, e chegar ao momento da reencarnação e ele passar todos os tormentos como passou? Outras religiões, né, falam da questão, tem um corpo híbrido, senão ele não teria certos poderes mediúnicos, tem toda uma história por trás disso, né? Você disse que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E você foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo, justo. Utilizando o mecanismo que a razão da matéria exige. Porque o Espírito é Espírito. Ele não foi criado junto com a matéria. Ele já existia antes. Então, foi formado um corpo, não é, que tem origem da mesma condição planetária, dos componentes químicos que existem no planeta. E na Terra é isto, exige que há o acasalamento dessa energia, né, para que se manifeste em um corpo, para que tenha o princípio dos componentes químicos, para que dali ele vá se alimentando e crescendo. Então, por que faria diferente? Nós somos desse Espírito Santo, que é o Cristo. Entendeu? Que nós podemos chamar o Espírito Santo, o Cristo, a energia primária de Deus, a energia que vai fazer manifestar todas as coisas no universo. Então, essa é a nossa visão. O mais importante, irmão, que a gente está falando sobre o legado de Jesus, não é como ele foi, mas o que ele deixou de mais importante. Se Jesus estivesse no meio da multidão, ninguém ia falar, ó, Jesus ali. É claro que sua luz espiritual é grande, é imensa, né? Vamos colocar aqui a questão de dimensão nem material. Mas por trás daquela matéria existe um espírito altamente evoluído, né? Com seu merecimento, seu esforço espiritual, vindo de outros planetas, reencarnando, errando e etc., que chegou àquele patamar. As pessoas se preocupam muito mais pela sua fisionomia, pelo aspecto físico, se tinha olhos azuis, mas os ensinamentos dele é o ponto mais importante, que é o legado de Jesus. É porque a igreja criaram uma imagem para ele um pouco mais angelical. Que olhos claros, pele clara, cabelos longos, cabelos lisos, sabe? Você já tinha aquela visão dos europeus.
Como é que eles iam pegar Jesus, criar uma visão sobre ele daquele homem que vivia no deserto, de pele escura, né? Porque a serenidade do espírito, a beleza do espírito, tudo isso é agregado ao corpo físico, sim, mas não é o corpo que representa a grandeza do espírito. Pronto, irmão, essa comparação, essa relação, na verdade, que é importante. Porque quanta gente bonita, não é? Tão belas aí e fazem tantas coisas erradas. Tanto aquele que não tem uma aparência tão bela assim, dita pela sociedade, tão humilde, tão bom, que tem uma imagem espiritual muito mais elevada. Então não precisa ter Jesus, essa imagem mostrada pelas religiões como um ser com a serenidade, sabe, nos olhos. A serenidade de Jesus está no toque, sabe, é um olhar diferente nas suas palavras, que toca no seu caminhar, que toca e tudo. Não tem nada a ver com apenas uma imagem física bonita ou não. Essa ideia, irmão, da forma da concepção, se foi vinda pelos meios sexuais ou vinda pelo Espírito Santo, né, que é o nosso tema, esse estudo, essas indagações feitas pelos homens, não seria uma forma de corroborar para que Jesus recebesse a energia crística em comunhão com sua missão? Não. Não vamos condicionar o projeto de vida que ele escolheu para vir até nós, nos trazer a mensagem de elevação, a mensagem da Boa Nova. O questionamento até a respeito de Maria. A própria igreja, as religiões, queria cuidar uma santa, uma mulher que poderia engravidar sem a contribuição do homem, do sexo masculino, porque para ter um filho santo, precisava de um ser santo. Tanto que a igreja não fala muito sobre os irmãos de Jesus. Como é que ela continua virgem se ela teve outros filhos depois de Jesus? Então fala Virgem Maria, Virgem Maria, Virgem Maria. Isso não tem nada a ver. O homem coloca umas nomenclaturas que, assim, com o pequeno conhecimento que eu tenho, não vejo lógica, né? A lógica nisso. Não tem mesmo, porque tudo isso é para manter aquelas ideias de antes. Que o sexo é pecado, não tem sentido. O sexo nunca foi pecado, como Deus ia povoar o mundo. Justo. Se ele não visse o sexo como uma energia sublime. Tudo que está em cima da terra aí foi também regida por essa força, essa energia vital, que é a energia sexual. Não pode condenar o sexo. E essa energia presa, ela vira um vulcão. Muitas das coisas que está aí no mundo, de pedofilia, de estupro, de tantas coisas que a gente sabe que não é bom, por causa disto. Isso não deixa de ser uma violência, né, irmão? Uma violência interna, né? Quando você prende essa energia, você está se violentando. Agora, lembrando que tudo isso tem um propósito. E quando você vê a vida com equilíbrio, com mais sentimento, o sexo ele vai para o lugar dele. Entendeu? Irmão, não está nas nossas perguntas aqui, mas esse é o meu ponto de vista. Não tem lógica o legado de Jesus. Ele reencarnar na área de Jerusalém, no Oriente Médio, mas e as outras regiões do planeta naquela época? Não tem lógica Jesus passar informação só para aquele povo. Ele navegava em outros lugares do planeta. Esse é meu ponto de vista. Se materializava ou não, não importa. Como ele transmitia também a mensagem, não importa isso. Eu acredito, irmão, que Jesus fazia isso. É claro que Jesus poderia se mostrar em vários lugares do Poderia e fazia. O legado de Jesus, ele não ia se restringir a uma região só para fazer aquilo. Qual o papel de Jesus? O papel de Jesus para o planeta. É porque aquele lugar foi, por outros tempos ainda, como a terra sagrada, né, vista pelos os antepassados, que focaram essa questão da religião e construíram ali, quando o Império Romano começou mais a tomar posse de tudo isso, e viu que isso era um caminho muito interessante para enriquecimento. Teria que criar toda essa história em volta da fé das pessoas. Ele existiu, existe. É um espírito de tamanha grandeza que se tornou um mártir, veio a sua mensagem de amor, de reconhecer Deus no semelhante, na simplicidade. Foi isso. Aquela terra sagrada, o lugar que mais tem guerra, brigando uma coisa sem fim que não tem sentido.
como o Império Romano ele estava no seu auge de domínio, eles assumiram e foram caminhando e conquistando. E cresceram com essa história de Jesus. Cresceram muito economicamente. Porque a terra sagrada, a terra santa, Jesus nasceu ali. Ali é a terra, entre aspas, né? A terra mais visitada no mundo. Claro que ele não veio deixar só a informação, ele veio para outros lugares do planeta, se desdobrava, ele não ficava parado. Tanto é que nos livros ele não ficava menos que 3 dias em uma cidade. Né? A gente só tem que fazer aquelas 2 perguntas. Por quê e para quê? Para quê? Porque Jesus veio lá naquele pedaço de mundo e não para o mundo todo. Tinha outros lugares mais habitados do que aquela região. Por quê? Para que Deus mandaria um superstar aqui para se manifestar num corpo humano? Não tem sentido. Então você tem que aprender a fazer esses questionamentos internos. Não é perguntar para o bispo, para o padre, para o guru ou para a Bíblia. Não, mas perguntar para a sua consciência. E isso tem lógica? Se tem, continua. E se ele veio simples, irmão? Ele veio simples. Simples. E a grandeza da mensagem dele está na simplicidade. Justamente. Porque ele não ofereceu uma doutrina para os religiosos, não é? Para os reis, para os ricos. Era para todos. E outra confusão, né, que faz, né? Acha que Jesus deixou uma religião, né? Jesus não deixou religião coisa nenhuma. Ele deixou a religião verdadeira. Que é amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo. Agora, se você conhece alguma religião que verdadeiramente vive isso aí, se conhece, pode me dizer que eu quero saber. Eu não conheço. Então, irmão, agradecemos mais uma vez a oportunidade desse tema interessante. Cada um tem sua opinião, cada um segue os seus princípios. E como tem aí a pergunta, né? O porquê e para quê. Então, cada um se pergunta, né? Lá no seu interior, faz a sua indagação, vê. Mas o mais importante é o legado de Jesus. O mais importante são os seus ensinamentos, a sua ação, o seu exemplo. O exemplo dele está acima de tudo, né? Está até acima das suas próprias palavras, o exemplo. Esperamos que possam divulgar esse vídeo para outras pessoas, deixar o gostei, né, desse vídeo. Então, obrigado, irmão, por essa oportunidade. Que tenhamos outras oportunidades para levar esse tema pelo vídeo. Obrigado, irmão. Então, é isso que precisa tirar ali de dentro de você, porque Deus, Ele colocou dentro de você essa condição universal. Não queira ir porque o outro está indo. Não queira acreditar porque o outro acredita. Não queira confiar porque o outro confia. Consulte a sua mente. Procure ouvir Deus. Todos nós podemos ouvir Deus. Podemos falar com Deus sem intermediário. Isso Jesus, o Cristo, nos ensinou. Quando quiser falar com o Pai, diga assim: Pai nosso que está no céu. E qual seria esse céu? O céu da nossa consciência. Esse é o verdadeiro céu. Que o nosso limite, ele não existe nessa dimensão da nossa mente. Ele vai além das noções daquilo que se escreve a respeito de Deus. Entendeu? Então precisamos disto. Não ir atrás de quem fala, de quem caminha, sem nos questionar primeiro. Tá bem? Fique em paz e busque estar sempre nessa direção de descobrir a verdade dentro de você. Paz.